que acontece com o trabalho intelectual a partir do advento das inteligências artificiais? Como proteger seus dados pessoais do uso indevido? Qual é o regime de trabalho dos entregadores do Uber? Quantas horas por dia são ocupadas no chamado home office? Como podemos enfrentar essa nova realidade do capitalismo de vigilância? Este é o episódio número 26 de Narrativas do Antropoceno e foi gravado em 25 de maio de 2023. Boa tarde, professor Otávio Pinto e Silva. Otávio é professor associado da Faculdade de Direito da USP, tem mestrado, doutorado em livre docência em Direito do Trabalho e hoje a gente vai conversar um pouco sobre inteligência artificial e direito do trabalho. Tudo bem, Otávio? Boa tarde, Guilherme. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas. Então, Otávio, eu estava pensando aqui na forma de abordagem dessa questão. Acho que todo mundo tem lido matérias sobre aplicação de inteligência artificial em diversas áreas, a preocupação que as pessoas têm das inteligências artificiais passarem a ter um controle próprio, né, serem autoprogramáveis, e a sua relação com o direito do trabalho. E aí eu me lembrei das aulas que nós tínhamos lá na Faculdade de Direito, com a professora Mauri Mascaro, Introdução ao Direito do Trabalho, quando a gente aprendia um pouco da história da formação do direito do trabalho, dos motins, da revolta dos trabalhadores com a introdução de máquinas. Havia uma preocupação muito grande de que essas máquinas os fariam perder os seus empregos. E, de fato, muitas pessoas ficaram desempregadas, acabaram ficando na miséria, não conseguiram retornar ao mercado de trabalho, outras se adaptaram para novas funções. E nós tivemos, então, um longo período, e cada vez mais intenso, de automação, Fordismo, Taylorismo e produção em massa, cada vez mais intensa a utilização da cibernética na produção. O que a gente vê hoje, no entanto, é algo, acho que, essencialmente diferente, porque até então nós tínhamos uma utilização da tecnologia voltada para a substituição do trabalho mecânico, o trabalho físico, o trabalhador braçal, inclusive com a promessa de que isso daqui contribuiria para evitar acidentes de trabalho. E, de fato, boa parte contribuiu. Não totalmente, às vezes pelo contrário, mas muitas atividades humanas perigosas acabaram sendo substituídas pela utilização de máquina. Mas agora a gente está diante de uma realidade na qual quem corre o risco de perder emprego são os white collars, né? Os trabalhadores intelectuais. Não sei se você viu uma reportagem que saiu há alguns meses, inclusive de uma sentença judicial que foi lavrada a partir de inteligência artificial. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, quais são as suas reflexões a esse respeito, como é que você vê a situação da introdução das inteligências artificiais na sociedade, no mercado de trabalho. Perfeito, Guilherme. Olha, primeiro eu acho que essa referência que você faz às aulas do professor Amaury Mascaro Nascimento é uma referência muito feliz, porque realmente a gente tinha com ele aquelas lições sobre a origem do direito do trabalho, e ele nos trazia exatamente esse ponto para reflexão que hoje todos precisamos levar em conta, né? Realmente, quando do surgimento de novas tecnologias, sempre há extinção de algumas atividades e substituição por outras, né? Então, quer dizer, a tecnologia ela tem esse caráter um pouco disruptivo, né? Ela vai extinguindo certas profissões e dá oportunidade à criação de outras. Só que, realmente, o tempo que vivemos hoje é um tempo que traz uma situação bem diferente daquela do século XIX, do século XX, né? Porque hoje nós temos uma utilização muito grande da inteligência artificial e isso leva realmente ao risco de extinção de inúmeras profissões, né, intelectuais. Quer dizer, a gente passa a conviver com essa situação. Por exemplo, fala-se aqui até mesmo na extinção da advocacia, né? Quer dizer, do que pode repercutir na atividade dos advogados
e advogadas, né, no dia a dia, a utilização constante da inteligência artificial. O Yuval Harari fala isso naquele livro dele, né? Quer dizer, ele já mostra que nós vamos ter que conviver com uma nova forma de desenvolvimento do trabalho intelectual como um todo, médicos também, né? Quer dizer, imagina você poder fazer uma consulta a respeito de uma determinada doença e descobrir o tratamento sem precisar consultar um médico, né? Mas usando apenas e tão somente a inteligência artificial. É lógico que eu acho que tem um pouco um certo catastrofismo, né, nessas reflexões que são feitas, há um certo exagero, né? Eu não vejo, por exemplo, uma extinção, né, de atividades tão tradicionais como a da advocacia, da medicina, da engenharia, né, e substituição pela inteligência artificial. Mas eu lembro, Guilherme, quando lá da Constituição de 88, no Congresso Constituinte, né, já havia uma preocupação com o que o desenvolvimento tecnológico poderia representar no tocante ao mercado de trabalho. E nós temos um dispositivo lá na Constituição, no artigo 7º, no inciso 27, que prevê um direito dos trabalhadores urbanos e rurais à proteção em face da automação. Quer dizer, não sei bem o que o Constituinte imaginou naquele momento, né? Mas, até porque ele disse proteção em face da automação na forma da lei. Jogou lá para o legislador ordinário regular isso. E, até hoje, em 2023, nós não temos essa lei, né, prevendo o que é. Mas, de toda maneira, vejam que já é uma preocupação que vinha desde aquele momento. O que vai acontecer com o mercado de trabalho na medida em que a tecnologia venha a desenvolver novas formas de trabalhar, novas atividades, e o que acontece com os trabalhadores que estão ainda se ativando de uma forma antiga. Então, quer dizer, esse é um dilema que hoje a gente vive na sociedade e que nos leva, inclusive, a uma questão essencial, que é de refletir. O nosso direito do trabalho atual, ele é suficiente para regular as novas relações de trabalho? Ou esse direito do trabalho atual precisaria ser alterado? E, se precisa, de que maneira? Né? São questões que nos desafiam hoje na academia e também no próprio Congresso Nacional, com projetos de lei que estão sendo propostos e debatidos por aí, né? Nós temos muitas formas, né, hoje, utilizando tecnologia, de controlar o tempo de trabalho, a produção, mesmo no trabalho remoto, né, muito simples isso. Tem uma câmera diante da pessoa que está trabalhando no computador. Você vê algum risco assim, com a substituição, né, de um gerente, de um inspetor que faz a vigilância do trabalho, que controla a produtividade, o empenho de cada trabalhador, passar às mãos de uma inteligência artificial, coisa que não parece ser tão difícil, né, porque são determinadas rotinas que podem ser facilmente colocadas como algoritmos, né, a partir das imagens e da produção da pessoa. Como seria, nesse caso, a relação, né, do trabalhador com a empresa, levando em conta que não haveria mais aquela interface humana, possibilidade de se, inclusive, relevar, no caso de uma pessoa que está enfrentando uma situação de dificuldade em família ou uma doença, qualquer problema psicológico que ela esteja enfrentando. É bem interessante essa questão, Guilherme, porque, veja só, o direito do trabalho, ele se construiu com base, né, na ideia da subordinação do trabalhador. A subordinação entendida como a sujeição da atividade do trabalhador ao poder de comando do empregador. E esse poder de comando
dividido em três manifestações distintas. Na organização das atividades, afinal, é o empregador que detém o capital e decide como ele quer utilizar o trabalho dos seus empregados. Na fiscalização dessa atividade, e aí você tem toda a razão, a inteligência artificial entra e pode fazer esse monitoramento, fiscalizar o dia a dia, né? E o poder disciplinar, a terceira manifestação, a possibilidade do empregador que organiza as atividades e as fiscaliza, poder também aplicar punições ao trabalhador, desde uma advertência, uma suspensão, até uma justa causa, em função do descumprimento de deveres funcionais decorrentes do contrato. Mas vejam só, essa preocupação com o controle da atividade do trabalhador já passou pela cabeça do legislador e nós tivemos uma atualização na CLT em 2011. Uma lei alterou o artigo 6º da CLT no ano de 2011 para dizer que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para os fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. Então, esse parágrafo parágrafo único que foi incluído no artigo 6º da CLT, ele veio exatamente nessa linha que você colocou, né? Não precisa mais ter um preposto do empregador, né? Um chefe que esteja atrás do empregado, ali na linha de produção, olhando o que ele está fazendo para poder fiscalizar. Agora, esse preposto pode ser um meio informatizado, telemático, né? E, para fins da lei trabalhista, não faz diferença. Tanto que, no teletrabalho, né, no trabalho em casa, o chamado home office, né, o trabalhador pode sim ser controlado pelo sistema da empresa, fazendo o login e está lá sendo acompanhado no seu cotidiano laboral por uma tecnologia. Então, em princípio, para fins de subordinação, que é o que define a existência da relação de emprego, esses meios de controle à distância fazem o mesmo papel do antigo gestor lá do passado, né? Não haveria diferença nessa nova situação. Havia uma súmula do TST que tratava do BIP do médico, né? Ele fica de plantão, o tempo em que o médico fica de sobreaviso para trabalhar. Isso daqui já dava ensejo a um debate sobre se estava trabalhando, se estava cumprindo hora extra, né? Porque a pessoa vai para um cinema, de repente toca o bip lá, o médico tem que sair do trabalho, né? Então seria uma atualização. Tem gente aí que não vai nem saber o que é isso que a gente está falando. BIP, né? Quer dizer, pessoal, BIP era um aparelho que o médico usava assim, preso na cintura, né? E ele recebia um sinal, ele precisava procurar um telefone de ficha, né? Eu colocava a ficha no telefone para ligar na central e descobrir quem é que estava procurando o médico. Mas é verdade, você lembrou muito bem. Essa súmula já dizia que aquilo era um momento em que o médico estava de plantão, né, à disposição da empresa para poder dar um atendimento, se necessário fosse. Quer dizer, ele estava de sobreaviso. Também uma questão que daqui já é mais prática, né? Não dá para se generalizar tanto, né? Mas diz respeito à forma como têm sido alimentados os bancos de dados para utilização pelas inteligências artificiais. Os trabalhadores que têm atuado nisso daqui têm, inclusive, sofrido doenças psicológicas, enfim, por conta do trabalho enorme. Os trabalhadores do chat GPT têm que produzir algoritmos que identifiquem, por exemplo, uma linguagem imprópria, uma imagem inadequada,
e muitos deles têm sofrido distúrbios psicológicos por estarem tendo que enfrentar, olhar para a tela, cenas de violência, ler questões violentas, e para que as máquinas, as inteligências artificiais, passem a adotar aquilo como padrão. A situação dos trabalhadores que estão atuando na alimentação das inteligências artificiais para que elas consigam identificar situações de violência, de comportamento inadequado, que estão construindo uma espécie de ética uniformizada, né? Uma ética uniformizada. Tanto... E eu acho que esse é um grande desafio mesmo que nós temos nesse tempo de desenvolvimento de inteligência artificial, né? Porque os trabalhadores, de forma ou de outra, estão envolvidos com o desenvolvimento de uma nova tecnologia que nós ainda não sabemos bem aonde vai chegar, né, Guilherme? E essa nova tecnologia, muitas vezes, ela pode ter repercussões, por exemplo, na questão do trabalho, se a gente pensa como a inteligência vai fazendo uma seleção de ideias e de questões e que pode ter uma repercussão enorme, por exemplo, numa seleção de trabalhadores, né? Quer dizer, você ter um algoritmo que faça uma discriminação na seleção do acesso ao emprego com base em padrões de comportamento que vão sendo detectados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos da tecnologia, né? Então, esse é um problema muito contemporâneo, né? Como é que a gente lida para evitar práticas discriminatórias que possam ocorrer em virtude do uso da inteligência artificial, seja na seleção de trabalhadores para o contrato de trabalho, seja durante a execução do contrato, porque vai assimilando uma série de informações e que podem ter um viés discriminatório, mesmo que não se pense naquilo no momento de desenvolvimento de uma ferramenta que será utilizada no mercado. Então, esse é um problema atualíssimo, né? Como é que a gente lida com essa nova realidade? É porque quem faz a programação são pessoas que têm uma ideologia, né? Exatamente. Olha, eu acho que a gente pode falar um pouco também dessa questão que é fundamental a respeito da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e da sua repercussão no direito do trabalho, né, no dia a dia dos trabalhadores. Porque no momento em que se celebra um contrato de trabalho, o empregador tem conhecimento de inúmeros dados do trabalhador, e às vezes dados sensíveis, segundo a LGPD, né? Por exemplo, convicções religiosas, políticas, a filiação a sindicato e a atividade sindical do trabalhador, e o tratamento que o empregador vai dar a esses dados do seu empregado. Então, existe também toda uma nova preocupação que a LGPD traz para as relações de trabalho, de tal maneira que a gente pode dizer, Guilherme, que hoje a questão da privacidade, que sempre foi vista como uma proteção do cidadão contra abusos que o Estado poderia praticar, hoje vai além disso, né? Porque quem pode também violar a privacidade com um tratamento inadequado de dados do trabalhador é também o próprio empregador, né, o setor privado. Então, nós temos aqui novas repercussões que surgem a partir desse mundo em que os dados passam a ser algo fundamental
para o próprio capital, que é coisa mais importante, né, do que os nossos dados para as big techs aí, elas poderem conhecer a gente e poder oferecer produtos e serviços no mercado de consumo. Então, quer dizer, nós estamos diante aqui de novas situações decorrentes dessa utilização intensa da tecnologia que nós vivemos nos dias de hoje. Um outro ponto que eu acho também interessante, que a gente pode refletir, é a própria questão do trabalho sob demanda de aplicativos. Né? Esse é um tema ultra sensível nos dias de hoje, porque nós temos uma grande parcela da população que hoje atua no mercado de trabalho por meio de aplicativos, seja aplicativos de transporte, ou de entrega de mercadorias, ou mesmo na área de pesquisas. E esses trabalhadores não são considerados empregados trabalhadores subordinados, né, com a aplicação da CLT, pelos tomadores dos serviços. E, inúmeras vezes, nós vamos ter demandas, inclusive, que chegam na justiça, em que o trabalhador vem e diz, não, eu era empregado, eu tinha o meu trabalho controlado. Cita aquele artigo 6º, parágrafo único da CLT que eu falei, né? Olha, o controle é feito à distância, né? Por meio do aplicativo. E como eu não sou empregado? Eu sou sim, eu quero o meu direito à hora extra, eu quero o meu direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, contribuição para o INSS, né? E aplicação de toda a legislação trabalhista de proteção. E o que a gente tem visto? Decisões na Justiça do Trabalho, ora a favor da tese dos trabalhadores e reconhecendo o vínculo de emprego, ora contrárias, dizendo, acolhendo a defesa dessas empresas, dizendo que elas apenas fornecem uma tecnologia para que o trabalhador desenvolva autonomamente o seu próprio trabalho. Nós não temos ainda uma definição a respeito. Aliás, essa semana, não sei se você viu, saiu aí uma decisão numa reclamação constitucional num caso envolvendo uma empresa que nem está mais no Brasil, a Cabify, que era uma empresa de transporte, e que o ministro Alexandre de Moraes cassou uma decisão da Justiça do Trabalho que havia reconhecido o vínculo de emprego do trabalhador com essa empresa. E tem dado muito o que falar essa decisão, porque a tal da reclamação constitucional serve para preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal, preservar a jurisprudência do Supremo. E o que o ministro Alexandre fez acabou sendo visto, tem sido muito criticado por parte aí da doutrina, dos advogados, dos próprios magistrados, porque se a Justiça do Trabalho não pode declarar o vínculo de emprego, quem é que pode, né? Quer dizer, então, numa discussão entre um trabalhador e uma empresa para a qual ele trabalhava, sob a demanda de um aplicativo, e você tem um debate se ele era empregado ou não, e vem um ministro numa reclamação constitucional e diz: isso aí não é competência da Justiça do Trabalho, isso tinha que ter sido discutido na Justiça Comum. Quer dizer, então a Justiça do Trabalho não pode apreciar esse tipo de demanda? Né? Daqui me lembrou o filme do Ken Loach, né, o Você Não Estava Aqui, que descreve bem a situação desses trabalhadores. A gente vê o pessoal que trabalha para a Amazon, clima de insano, né, que eles têm, e o controle, né, que eles são submetidos a todo instante, eles estão sendo vigiados a cada instante para entregar no horário tal coisa, e tem que zelar pelo aplicativo, né, que faz esse controle. Isso daqui com metas, né, que precisam ser cumpridas. Exato.
E daí também está muito relacionado com praticamente o desaparecimento do movimento sindical, né, que permitia há 30 anos ou mais uma união dos trabalhadores em torno de seus direitos, eles conseguiam formar uma unidade. Nós tivemos recentemente, né, um esboço de mobilização desses trabalhadores uberizados, né? Eles fizeram uma motociata pelas ruas de São Paulo, não sei se foi avante, só ficou naquilo. Então, existe ainda um movimento que tem acontecido, né? Mas vejo como muito complexa a organização sindical dessa modalidade de trabalhador, porque eles não têm o mesmo elemento do trabalhador, do Fordismo, que é a concentração no mesmo local de trabalho, né? Quer dizer, é muito diferente você ter um sindicato que se estrutura para defender interesses de trabalhadores que estão todos reunidos no mesmo local, na mesma fábrica, né? E de você ter trabalhadores que estão espalhados, às vezes, pelo país inteiro, né? E utilizando aquele aplicativo para o desenvolvimento da sua atividade, que não tem uma ligação direta uns com os outros, né? Então, fica realmente um desafio enorme de como o sindicalismo vai se estruturar para defender interesses dos trabalhadores nessas novas condições de trabalho. Esse é um tema, Guilherme, que, inclusive, tem sido objeto de inúmeros debates no próprio Congresso Nacional, né? Porque nós temos duas grandes correntes hoje, né? Uma, a dos que dizem que o direito do trabalho, do jeito que ele está, ele já regula a situação desses trabalhadores. Esses trabalhadores são subordinados por uma subordinação algorítmica, e aí aplica-se a eles a CLT e toda a legislação trabalhista de proteção. E a outra corrente que diz, não, eles são trabalhadores autônomos, eles não têm nenhuma proteção da CLT, já que eles se auto-organizam no trabalho, eles se autodeterminam em suas atividades, ele decide o dia que ele vai trabalhar, o dia que ele não quer trabalhar, se ele vai ligar o sistema ou não vai se logar no sistema, né? E então não se poderia dar a eles um tratamento igual ao de um empregado. Diante dessas duas correntes, chegou-se em uma parcela aí da doutrina e do próprio parlamento a reconhecer a necessidade de que se faça uma regulamentação nova para esse tipo de trabalho, né? Então, há inúmeros projetos que estão sendo discutidos no Congresso e ainda uma promessa do próprio governo Lula, do Ministério do Trabalho, de interferir nesse debate, né? O ministro do Trabalho, o ministro Marinho, né, já disse que pretende também trazer uma contribuição do governo, porque parte do pressuposto de que não é possível a gente ficar numa situação de trabalhadores que não tenham proteção alguma do direito do trabalho. Ah, não é proteção igual a de um empregado? Então, que proteção será essa? Alguma há de ter. Você não pode imaginar, por exemplo, que um trabalhador fique fazendo entregas de bicicleta na rua, trabalhando 12 a 14 horas por dia. Isso não faz o menor sentido, né? Não ter direito a férias, não ter direito a algum tipo de indenização pelo término de uma relação jurídica mantida com a empresa do aplicativo. Então, tudo isso hoje é um debate contemporâneo que se mostra fundamental. Acontece aqui no Brasil e acontece lá fora. Muitos outros estados também, outros países, buscando, de alguma maneira, refletir sobre uma regulamentação dessa nova modalidade de trabalho. Porque ficar mandando para a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista, para dizer, era empregado ou não era, vamos ouvir testemunhas, né? E o juiz tirar uma conclusão, nós vamos ficar nessa insegurança jurídica. Um vai entender que era empregado, outro vai entender que não era, né? E nós vamos ficar, ou tem tudo,
ou não tem nada, né? E uma terceira via pode ser a que venha a surgir por uma regulamentação que o Congresso Nacional possa aprovar. Eu quero agradecer ao professor Otávio Pinto Luiz Silva pela disponibilidade para participar do nosso podcast e deixar aqui um espaço para suas considerações finais a respeito dessa nossa conversa. Guilherme, foi muito bom conversar aqui com você. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, você sabe, né? E acho que são temas muito importantes que você sempre busca debater. E esse da existência de uma relação entre o direito do trabalho e a inteligência artificial é um tema muito atual e objeto de pesquisa na academia, né? Então, eu tenho um grupo de pesquisa lá na Faculdade de Direito da USP, que se chama GPPRO, né? Proteção do Trabalhador e Promoção das Relações de Trabalho. E a gente tem debatido muito, quer dizer, os pesquisadores vêm trazendo as preocupações que, a meu ver, vão num caminho que é fundamental, a de proteção da figura do trabalhador que se utiliza dessas novas tecnologias. Não dá para deixar o trabalhador à própria sorte. Acho que essa é uma conclusão que as pesquisas já vêm demonstrando. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.